Em síntese, significa garantir que os mais brilhantes e ousados entre nós, em todos os setores da sociedade, recebem o apoio necessário para encontrar as respostas. Uma reviravolta chocante na família real provocou ondas de entusiasmo no Reino Unido e noutros países. Numa atitude que deixou os membros do palácio atônitos, o príncipe William confirmou discretamente uma mudança devastadora na posição de Meghan Markle na realeza. Esta decisão sinaliza muito mais do que um mero protocolo ou ajuste cerimonial. Nos bastidores, estratégias meticulosas, informações urgentes e verdades não ditas convergem para moldar um futuro que já não a poderá incluir. A nação assiste incrédula. Sussurros de tensão percorrem os corredores da realeza e uma pergunta arrepiante permanece no ar. O que obrigou a esta ação irreversível no seio da monarquia? Antes do amanhecer, antes que os primeiros raios de sol tocassem a paisagem rural de Norfolk, antes de as ruas da Grã-Bretanha estarem repletas de conversas matinais, ou de a imprensa iniciar o seu implacável ciclo de especulações, um momento de profunda consequência desenrolou-se silenciosamente. Lá dentro, entre as paredes serenas e familiares de Anmer Hall, o príncipe William estava sentado sozinho na cozinha. A luz da manhã projetava sombras suaves sobre a mesa de madeira à sua frente. A casa estava silenciosa, exceto pelo zumbido tênue do frigorífico e pelo tic-tac longínqua do relógio. Uma calma que contrastava com a tempestade de revelações que estava prestes a consumi-lo. Pouco depois das 5 da manhã, o príncipe abriu cuidadosamente um dossiê de inteligência, um registro meticulosamente compilado que não deixava margem para interpretações erradas ou erros. Página após página, as provas pintavam um quadro assustadoramente claro. Uma campanha digital coordenada e metódica tinha sido desencadeada contra Catarina, a princesa de Gales. Cada ataque, cada comentário, cada publicação tinha um propósito. Não se tratava da crueldade dispersa dos trolls da internet ou de estranhos aleatórios escondidos no anonimato. Era algo organizado, estratégico, financiado e precisamente cronometrado para atacar quando Catherine estivesse mais vulnerável, explorando tanto a percepção pública como as suas lutas privadas. Os olhos de William percorriam as páginas, absorvendo nomes, endereços IP, registros de data e hora e vestígios financeiros que teciam uma complexa teia de malícia calculada. Quanto mais lia, mais a enormidade da situação se tornava inegável. Não se tratava de uma onda passageira de comentários que se dissiparia com o tempo. Era um ataque deliberado, concebido para corroer a reputação de Catherine, minar a sua confiança e, por extensão, desafiar a própria instituição que ambos serviam. Cada estatística, cada rastro digital sussurrava a mesma verdade fria. Alguém orquestrara esta guerra com uma precisão e uma paciência que a tornavam quase cirúrgica na sua crueldade. À medida que a realidade se impunha, William sentiu um arrepio percorrer-lhe o corpo, não de medo, mas de uma justa urgência. Pensou em Catherine, na graciosidade com que suportara os seus recentes problemas de saúde, na coragem que demonstrara ao regressar à vida pública enquanto ainda recuperava. A injustiça da situação atingiu-o como um raio. Isto não era um mero comentário ou crítica. Aquilo foi um atentado à sua dignidade, à sua resiliência e a tudo aquilo porque ela lutara por proteger. Cada momento de hesitação acarretava agora consequências demasiado graves para serem ignoradas. Ao virar a última página, a verdade cristalizou-se na sua mente com uma clareza inabalável. A ação deixou de ser facultativa. O antigo credo real, nunca reclamar, nunca explicar, não oferecia qualquer proteção perante um ataque meticulosamente orquestrado, concebido para manipular a percepção e infligir o máximo de dano. Permanecer em silêncio seria cumplicidade. Agir, embora irreversível, era um dever enraizado no amor, na lealdade e na necessidade. Naquela cozinha silenciosa, o peso da responsabilidade oprimia-o, pesado, mas inequívoco. O príncipe William compreendeu que o caminho a seguir era singular e permanente. Era necessário traçar uma linha, não um aviso, não uma negociação, mas uma fronteira definitiva que protegesse Catarina, defendesse a monarquia e enviasse uma mensagem clara aos responsáveis pelos ataques. Quando os primeiros raios de sol começaram a tocar na propriedade de Sandringham, o futuro rei já tinha começado a traçar o rumo a seguir. A era da passividade passiva tinha terminado. A batalha tinha começado e não haveria retorno.
O príncipe William analisou um dossiê de inteligência e tinha a certeza de que havia uma campanha contra a sua mulher que precisava de ser combatida com urgência. Mas quem estaria por detrás disto? E como é que ele iria pôr fim a uma campanha tão desanimadora contra a sua mulher? Agora, vamos descobrir o veredito discreto da realeza. O futuro de Meghan na realeza chega ao fim. Não houve flashes de câmaras, nem conferências de imprensa apressadas, nem declarações públicas grandiosas. O mundo fora de Hammer Hall permanecia completamente alheio. Mas lá dentro, uma decisão silenciosa, mas impactante, acabara de ser tomada. O príncipe William, calmo, mas resoluto, deu uma única e precisa instrução aos seus conselheiros mais próximos: ativar o protocolo de proteção. Era uma frase carregada de gravidade, uma ordem com consequências de longo alcance, não só para a sua mulher, Catarina, mas para a própria estrutura e percepção da monarquia. Naquele instante, o ar dentro do salão pareceu tornar-se mais denso, o peso da autoridade a pressionar de uma forma que apenas os que estavam perto conseguiam realmente sentir. Mas, para além das muralhas, as implicações da ordem de Guilherme foram imediatas, decisivas e irreversíveis. A instrução fez mais do que proteger uma família. Silenciosamente, cortou os últimos laços que ligavam Meghan Markle à instituição real. Não haveria alarido, nenhum reconhecimento público, mas a mensagem não podia ter sido mais clara. A ambiguidade que persistia há anos, uma névoa de especulação e incerteza, foi dissipada por uma única ação deliberada. O acesso, que antes parecia casual ou hesitante, foi abruptamente revogado. Os convites que tinham sido feitos como gestos de boa vontade foram silenciosamente cancelados. E acho que muito disso se perde naquilo que pode ser extremamente desumanizante, quando se observa a cultura do clickbait. Apagados como se nunca tivessem existido. Os canais de comunicação, informais e oficiais, silenciaram da noite para o dia. Os espaços anteriormente ocupados pelo privilégio, proximidade e influência foram fechados com precisão cirúrgica. Foi uma destituição levada a cabo não por raiva, nem como um ato de humilhação pública, mas como uma manobra estratégica. Uma manobra concebida para preservar a dignidade, a autoridade e a santidade da própria instituição. A rapidez e a definitividade da decisão foram surpreendentes. Quando a Grã-Bretanha acordou para uma manhã típica de notícias, a medida já tinha sido implementada. Não houve oportunidade para debate, recurso ou interpretação. O decreto era absoluto. Acho que tem muita certeza de que tudo foi ordenado por Deus. Talvez tudo isso, a nossa amizade, tu tornares-te arte. A engrenagem do palácio tinha se movimentado nos bastidores, funcionando com uma eficiência silenciosa para garantir que cada camada de proteção e isolamento estava perfeitamente implementada. Aliados, conselheiros e funcionários executaram o plano com minúcia, garantindo que a linha traçada por William era abrangente e inabalável. Contudo, por trás dessa rápida manobra estratégica, havia uma verdade mais profunda e não dita. O ato não visava apenas impedir novos ataques digitais, manipulação dos media ou distração pública. Foi uma declaração pessoal de lealdade, de proteção inabalável a Catherine. O príncipe reconheceu que permitir que a ambiguidade persistisse deixaria a sua mulher vulnerável. É muito importante realçar que também não podemos ter uma visão fatalista sobre isto, principalmente para aqueles que ainda não passaram por esta situação. Vulnerável não só a ataques externos, mas também à erosão insidiosa da confiança, da influência e da reputação. Ao emitir a diretiva, William declarou que a segurança, a dignidade e o bem-estar da mesma teriam precedência sobre a diplomacia, a especulação pública e as normas de longa data da discrição real. Naquela hora tranquila da madrugada, com os primeiros raios de sol a espreitar pela paisagem rural de Norfolk, o rumo da monarquia alterou-se de forma súbita, mas irrevogável. O futuro de Meghan Markle na família real deixou de ser uma incógnita. Estava definitivamente definido. A ambiguidade que pairava como uma sombra há anos tinha desaparecido. A linha tinha sido traçada, o protocolo em vigor, e as consequências, tanto simbólicas como práticas, eram permanentes. Em meros minutos, um capítulo encerrou silenciosamente, deixando o mundo para eventualmente se adaptar a uma decisão que já tinha remodelado para sempre o cenário da realeza. Certamente, depois da pandemia e de tudo o resto, ansiamos por isso. Desejamos poder ir mais além. William tomou uma decisão discreta e decisiva, que afeta diretamente Meghan Markle.
no âmbito de um esforço para proteger a sua mulher de uma campanha digital. Mas como reagirá o público quando essa decisão se tornar pública? E qual será o preço final que Meghan poderá pagar? Vamos descobrir. Ruptura silenciosa. A reação à decisão do príncipe William foi imediata e inconfundível, repercutindo-se nos círculos da realeza e nos meios de comunicação social com uma intensidade silenciosa, quase eletrizante. Ao meio-dia, o tom dos mídia britânicos tinha sofrido uma mudança drástica. Acabaram-se os debates especulativos e as intermináveis hesitações sobre a posição de Meghan Markle na monarquia. Os repórteres e comentadores começaram a falar em termos definitivos, reconhecendo o que há muito permanecia na incerteza. Os seus laços com a instituição real não estavam apenas tensos, mas sim definitivamente quebrados. Em todas as manchetes começaram a surgir frases como separação silenciosa e partição permanente, captando o peso e a irreversibilidade da decisão de formas que as palavras, por si só, raramente conseguiam. Do outro lado do Atlântico, as repercussões foram igualmente marcantes. Em Hollywood e Washington, as entrevistas planeadas foram discretamente canceladas, uma vez que o filme transmite uma sensação de inclusão, representatividade e uma doce história de amor. Aparições televisivas cuidadosamente planeadas foram canceladas sem explicações. Parceiros de negócios e aliados começaram a reavaliar o terreno precário em que se encontravam. As redes de influência que outrora amplificavam a proeminência de Meghan começaram a ruir. Parcerias que pareciam inabaláveis viram-se subitamente obrigadas a recalibrar. Agentes, assessores de imprensa e gestores de marca perceberam as implicações. A ligação com a realeza, na qual sempre confiaram, tinha sido definitivamente quebrada. A mensagem era inequívoca. A monarquia agira com autoridade, e qualquer tentativa de reinterpretar ou desafiar essa autoridade enfrentaria uma resistência silenciosa, mas inflexível. Dias depois, o príncipe William apareceu publicamente ao lado de Catherine, princesa de Gales, num compromisso cuidadosamente discreto, concebido mais para tranquilizar do que para causar espetáculo. E eu sentia, sabes, que perdíamos pessoas de cada vez que estas manchetes surgiam. Todos nós compreendemos que há uma mensagem urgente muito importante e, sabem, eu não... Os observadores repararam na sua postura, nas formas subtis como se posicionava e nos gestos silenciosos de proteção que empregava. Cada olhar, cada pequena ação, falava mais alto do que qualquer declaração pública. Não havia necessidade de palavras. Naquela discreta aparição pública, a realidade cristalizou-se para todos os presentes. A barreira protetora em torno de Catherine estava completa, e a linha fora traçada de forma clara e irrevogável. O que tinha sido ambíguo durante anos tornou-se absoluto numa questão de minutos. O Reino Unido e o mundo viram que não se tratava de uma ruptura temporária, nem de uma divergência passageira amplificada pelos tabloides, nem de um escândalo teatral concebido para consumo público. Era um ponto final, definitivo e definitivo. A manobra foi cirúrgica na sua precisão, executada com um tipo de autoridade discreta, que só aqueles que estavam familiarizados com o funcionamento interno do palácio poderiam compreender plenamente. Foi uma lembrança da capacidade da monarquia de agir decisivamente à porta fechada, longe das câmaras e dos comentários, moldando os resultados antes mesmo de o público saber que tinha sido tomada uma decisão. Mesmo no contexto mais amplo da percepção pública, vi que experiências como a falta de habitação, o vício e os problemas de saúde mental. O efeito foi profundo. As conversas nas redes sociais mudaram de tom. Os comentários tornaram-se mais categóricos e os artigos de opinião que antes debatiam o futuro dos Sussex transformaram-se em discussões sobre as lições aprendidas, as estratégias implementadas e a inegável irreversibilidade do momento. Ao final do dia, a narrativa tinha mudado completamente. A ameaça fora neutralizada. Tinham sido estabelecidos limites e o Reino Unido, com todo o seu escrutínio mediático, especulação pública e fascínio pelos assuntos da realeza, finalmente compreendeu o que o palácio tinha discretamente confirmado. O futuro de Meghan Markle na realeza. 40 amigos vão doar 40 minutos do seu tempo para ajudar a orientar uma mulher que está a regressar ao mercado de trabalho. O que antes era um assunto ambíguo, está agora resolvido de forma conclusiva e irrevogável. A Grã-Bretanha enfrenta agora uma dura realidade. O futuro de Meghan na família real foi definitivamente descartado, resultando no cancelamento de entrevistas e no abalo de parcerias. Mas quão explosivo é o dossiê que a expõe?
E quão crucial é o timing desta campanha? Agora, vamos mergulhar na guerra oculta por detrás das manchetes. Cerco digital à coroa. Foi apenas nas horas de silêncio que todo o peso do dossiê se revelou, como uma tempestade escondida sob céus enganadoramente calmos. As provas, meticulosamente compiladas por uma equipa de investigadores, pintaram um quadro arrepiante. Não se tratava de conversa de circunstância, nem do habitual sensacionalismo dos média, nem dos mexericos que frequentemente circulam em torno da família real. O que surgiu foi uma campanha digital complexa e bem orquestrada. Na minha opinião, a forma enganadora como a entrevista foi obtida influenciou substancialmente o que a minha mãe disse. Planeado com precisão, financiado estrategicamente e executado com intenções alarmantes. Cada fio, cada padrão, cada ligação contava uma história muito mais sombria do que simples críticas online. Os investigadores rastrearam meticulosamente as redes por trás dos ataques. Exércitos de bots, disfarçados de contas comuns, foram mobilizados em massa para amplificar narrativas de crueldade e medo. Os vestígios financeiros levaram a empresas de fachada, algumas registradas em jurisdições criadas para ocultar a propriedade e a responsabilidade. As mensagens eram sincronizadas com uma precisão tão impressionante que pareciam orgânicas, espontâneas e avassaladoras para o observador casual, mas nenhum pormenor foi acidental. Cada tweet, cada publicação, cada ataque coordenado foi deliberado. Tudo girava em torno de crianças felizes e saudáveis. Isto é sobre a sociedade, que espero que possamos vir a ser. Uma arma forjada para atingir o coração de Catarina, princesa de Gales. Talvez o mais perturbador tenha sido o momento escolhido. A atividade aumentou drasticamente durante a recuperação de Catherine da quimioterapia. Um período de vulnerabilidade física e de profunda tensão emocional. Os ataques não tinham como objetivo gerar manchetes ou cliques. O objetivo era explorar a sua humanidade, corroer a sua dignidade e resiliência num momento em que menos se podia defender. Cada ataque digital foi calculado para desestabilizar não só a sua imagem pública, mas o próprio equilíbrio da família real. Foi um ataque ao seu corpo, ao seu espírito e, por extensão, à monarquia que ela representava. Tornou-se dolorosamente claro que este não era um problema de relações públicas, a ser resolvido com uma declaração cuidadosamente elaborada ou uma breve aparição nos meios de comunicação social. Era uma guerra digital. O objetivo não era a discussão ou o debate, nem a opinião ou a discordância. Foi manipulação, agressão e crueldade disfarçadas de informação. Os atacantes compreenderam que as vulnerabilidades da coroa eram humanas, que a sua força dependia da resiliência e do bem-estar daqueles que suportavam silenciosamente os seus fardos. Ao atacarem Catarina no seu momento de maior vulnerabilidade, visavam criar ondas de instabilidade que se alastrariam, ameaçando tanto a família como a instituição. Enquanto William estudava o dossiê, página a página, uma clareza gritante foi surgindo. Proteger Catherine já não se tratava apenas de a salvaguardar de mexericos ou de preservar a sua privacidade. A própria monarquia estava ameaçada por um inimigo invisível. O primeiro museu de design dedicado da Escócia já está a inspirar a próxima geração. Uma geração capaz de atacar com precisão e anonimato, explorando redes globais com facilidade. O dossiê revelou uma realidade mais perturbadora do que qualquer escândalo. Um ataque organizado, frio e metódico, concebido para desestabilizar através do medo e da crueldade, em vez do debate público. O palácio enfrentava agora uma escolha: ignorar a ameaça e arriscar a erosão da confiança e da segurança, ou responder de forma decisiva, construindo defesas na lei, na tecnologia e na influência para proteger Catarina, a coroa e o futuro. Nestas páginas jazia o projeto de um campo de batalha invisível, onde a estratégia substituía o espetáculo, o silêncio substituía a fanfarra, e cada movimento tinha de ser calculado. A monarquia deixou de ser apenas um símbolo, e passou a ser um alvo, e a guerra que lhe foi travada era tão moderna, implacável e insidiosa como o mundo em que agora existia. Uma análise minuciosa do dossiê revela que a campanha digital foi deliberadamente planeada para coincidir com a recuperação da quimioterapia de Catherine. E qual foi o impacto desta campanha na princesa de Gales? Vamos descobrir todos os detalhes. A pergunta silenciosa de Catherine. Sob as camadas de relatórios de inteligência, reuniões de estratégia e medidas de segurança calculadas, existia um momento intensamente humano, profundamente pessoal e silenciosamente devastador.
Aconteceu não sob os holofotes das câmaras, nem sob o escrutínio da imprensa, mas numa manhã serena e tranquila em Anmer Hall. O céu sobre Norfolk estava num tom cinzento baço e suave, filtrando a luz através de pesadas cortinas e projetando longas sombras pela sala. Naquela atmosfera serena, Catarina, princesa de Gales, permanecia sentada num silêncio pensativo, a sua presença ao mesmo tempo frágil e resoluta. Os meses que antecederam aquela manhã tinham sido extraordinariamente difíceis. Catarina suportara uma série de tratamentos médicos exaustivos, cada um deles deixando-a fisicamente debilitada e emocionalmente esgotada. Muitas pessoas sofrem de vícios ou problemas de saúde mental e ouvem repetidamente que, mesmo com o cansaço que ameaçava paralisar todos os seus movimentos, ela mostrou-se resoluta na sua determinação de regressar à vida pública com cautela. Movimentava-se com cuidado, falava baixo e portava-se com uma elegância que disfarçava o desgaste da viagem. Cada passo, cada gesto, era deliberado. Um equilíbrio delicado entre as exigências do seu papel público e a vulnerabilidade privada da sua recuperação. William, sempre vigilante, estava ao seu lado. Os seus olhos, normalmente calmos e protetores, estavam penetrantes de preocupação, observando cada pausa, cada sinal sutil de cansaço e cada lampejo de emoção no seu rosto. Compreendia, mais do que ninguém, a extraordinária pressão que ela enfrentava, não só pelas obrigações da realeza, mas também pela atenção implacável do mundo, onde coexistiam admiração e escrutínio, muitas vezes em tensão. Foi neste momento silencioso e frágil que Catarina fez uma pergunta tão direta, tão penetrante, que quebrou a tradição secular de descrição da realeza. A sua voz, suave mas firme, quebrou o silêncio sepulcral da sala. Por que me odeiam por ter sobrevivido? As palavras, simples na construção, eram explosivas no significado. Revelavam a crueldade silenciosa e a hostilidade implacável que suportara, ataques que não eram meras opiniões ou comentários, mas tentativas deliberadas de minar, menosprezar e isolá-la no seu momento de maior vulnerabilidade. Naquele instante, a sala pareceu suster a respiração. A questão era mais do que pessoal. Era emblemática do delicado equilíbrio entre o dever e a humanidade que a realeza exigia, mas raramente reconhecia. Para William, o significado era imediato e arrepiante. Percebeu que a contenção, a crença comum de que o silêncio protege, já não era nobre. Permanecer passivo, esperando que a tempestade passasse, não protegeria Catherine. Seria abandoná-la. O silêncio protetor que durante tanto tempo fora considerado a opção mais segura, era agora cúmplice do mal. O peso da sua pergunta reverberou para lá do silêncio da sala em Norfolk. Cristalizou a importância das próximas decisões, a urgência da ação e a necessidade de traçar uma linha que não pudesse ser ultrapassada. O que antes fora uma estratégia, confinada a papéis e protocolos, exigia agora uma resposta humana, alimentada pelo amor, pela lealdade e pela necessidade crua de defender a dignidade e a segurança da mulher que jurara proteger. Naquela simples e perturbadora pergunta, a realidade tornou-se incontornável. O pessoal chocou com o político. Quem liderou o centro e construiu muitas das relações que aqui existem hoje. E o tempo da inação cautelosa terminara. William compreendeu que a proteção exigia decisão, coragem e clareza irrevogável. O silêncio deixou de ser um escudo, tornou-se rendição. E naquele instante, o caminho a seguir, por mais doloroso e irreversível que fosse, tornou-se claro. O príncipe William compreendeu que a sua mulher necessitava de proteção urgente contra a campanha digital, dado o impacto que esta tinha sobre ela. Mas como reagirá o rei Carlos ao dossiê? E o que significa realmente defender Catherine para a monarquia? Vamos agora desvendar como o palácio age discretamente nos bastidores. Quando o rei viu a verdade, no momento em que William entrou na Clarence House, nessa manhã, o ar parecia mais pesado do que o habitual, carregado com o peso de uma urgência silenciosa. Nas suas mãos estava o dossiê, o culminar de semanas de investigação minuciosa. Evidências que não deixavam margem para dúvidas ou debates. Sem dizer uma palavra, colocou a pasta diante do rei Carlos, deixando que os documentos falassem mais alto do que qualquer explicação. O rei olhou para as páginas e, nesse instante, compreendeu a gravidade da situação. Não se tratava de uma simples desavença familiar, sem frenesim passageiro da comunicação social, sem fofocas descontroladas. Foi algo deliberado, coordenado e direcionado.
O dossiê detalhava uma campanha complexa e arrepiante. Padrões de ataques digitais, rastros financeiros, mensagens sincronizadas e operações secretas foram rastreados até redes cuidadosamente construídas. O momento escolhido foi preciso, planeado para atingir o ponto mais vulnerável da monarquia. Mas as implicações iam para além de Catarina, princesa de Gales. Cada ataque, cada proeza, cada movimento calculado ameaçava a própria instituição. Ao analisar as provas, Carlos percebeu que defender Catarina era indissociável de defender a coroa. Proteger um era proteger ambos. E hesitar seria convidar ainda mais o caos. A reação do rei foi calma, mas firme. Uma decisão ponderada que dizia muito. Não houve declarações precipitadas, confrontos públicos ou dramatismos desnecessários. Em vez disso, formou-se uma rara aliança entre os membros mais antigos da família real. Reuniram-se não para criar espetáculo, mas com o entendimento comum de que o momento exigia precisão, união e determinação inabalável. Juntos, elaboraram um plano que salvaguardaria Catarina, a monarquia e o frágil equilíbrio entre ambas. A máquina palaciana agiu com rapidez e discrição. As equipas jurídicas foram mobilizadas para erguer barreiras que impedissem novas explorações. Os firewalls digitais foram ativados, rastreando e bloqueando ataques coordenados antes que se pudessem intensificar. Os canais comerciais, que tinham sido utilizados para exercer influência, foram discretamente congelados, interrompendo vias de pressão indireta. Os veículos de comunicação receberam avisos discretos. Qualquer amplificação destes ataques organizados acarretaria consequências. Consequências que seriam aplicadas, sem hesitação. Não se tratava de retaliação, mas de contenção. Controlo sem espetáculo. O que distinguiu esta resposta foi a sua subtileza. Os Sussex não foram confrontados publicamente, humilhados ou arrastados para as manchetes. Não foram antagonizados nem difamados. Em vez disso, foram estabelecidos limites, firmes e definitivos. Os canais de comunicação foram encerrados. Foram 2 meses incrivelmente difíceis para toda a nossa família. A nossa influência foi reduzida, e o acesso ao círculo íntimo da realeza foi metodicamente restringido. A porta não bateu com alarido nem fúria. O cerco foi fechado com precisão, um ato deliberado que não deixou margem para ambiguidades. Tratava-se de uma contenção executada com estratégia, não com emoção. Ao fim daquele dia, o palácio tinha mudado. Cada movimento, cada decisão, cada medida preventiva era agora calculada para garantir que a segurança de Catarina e, por extensão, a estabilidade da coroa era inabalável. O público não iria testemunhar os mecanismos desta ação, mas dentro dos muros de Clarence House, a mensagem era clara. Tinham sido estabelecidos limites, implementadas proteções e uma linha tinha sido traçada. Uma vez cruzada, a porta não podia ser desfeita. Desta forma discreta e decisiva, o rei Carlos e os membros mais importantes da família real garantiram que a monarquia pudesse perdurar, que Catarina estivesse protegida e que os ataques, embora implacáveis na sua estratégia, já não ditariam o rumo da família. A porta foi fechada e, desta vez, manteve-se fechada. A família real apoiou William, concordando que Catherine deveria ser protegida, independentemente das consequências. Mas o que sinaliza a ação decisiva de Guilherme para o futuro da monarquia? Poderia revelar como governaria quando ascendesse ao trono? Agora, vamos explorar a visão de uma monarquia mais enxuta. Uma coroa mais enxuta. À medida que o cenário da realeza muda subtilmente, especialistas e pessoas próximas da família real antecipam que o príncipe William pretende seguir os passos do seu pai, estabelecendo uma monarquia mais simplificada e focada. Não se trata de encolher por questões de imagem ou de reduzir os deveres cerimoniais. É uma estratégia deliberada para modernizar uma instituição há muito sobrecarregada pela tradição, pelas expectativas e pelo escrutínio público. Uma monarquia mais enxuta significa que menos membros da família real terão as responsabilidades públicas da coroa, permitindo que os escolhidos atuem com autoridade, discrição e eficiência concentradas. Para William, a responsabilidade é enorme. Tem a missão não só de manter séculos de tradição, mas também de adaptar a monarquia às pressões do século XXI. Cada compromisso real, cada dever diplomático e cada aparição pública são agora avaliados dentro de uma estratégia mais vasta. Quem melhor poderá representar a coroa, mantendo a lealdade, o bom senso e o alinhamento com as prioridades em constante evolução da instituição? Esta não é uma reorganização casual.
Trata-se de uma recalibração ponderada e deliberada da influência e da responsabilidade. A comentadora da realeza e ex-correspondente da BBC, Jenny Bond, Das Humanitydom, observa que William já possui uma compreensão clara de quais os membros da família que servirão como pilares centrais da monarquia daqui para a frente. Algumas destas escolhas representam mudanças drásticas em relação aos atuais arranjos do rei Carlos, sinalizando não só a continuidade da liderança real, mas também uma ousada reformulação da hierarquia da instituição. Estas mudanças vão além das aparências. Dizem respeito à confiança, à capacidade e à capacidade de suportar os encargos da coroa sem concessões. Esta abordagem focada também ajuda a explicar decisões recentes de grande impacto, incluindo o distanciamento estratégico de Meghan Markle das funções reais ativas. A sua ausência do círculo íntimo não foi meramente reativa ou punitiva. E então eu disse: certo, sempre adorei poder partilhar. Sempre adorei. Está alinhado com uma filosofia mais ampla de concentração de influência e autoridade entre aqueles que estão totalmente integrados nos planos de longo prazo da monarquia. Neste modelo, a coroa é concebida para funcionar como uma instituição enxuta e disciplinada, em vez de uma rede expansiva que corre o risco de diluição, distração ou vulnerabilidade. Aqueles que estão fora deste círculo íntimo cuidadosamente selecionado, independentemente da fama ou do envolvimento anterior, são gradualmente afastados para proteger tanto a eficiência operacional como a integridade da família real. A lógica por detrás desta abordagem é clara. Ao longo de décadas, a monarquia enfrentou um escrutínio implacável dos meios de comunicação social, expectativas públicas em constante mudança e escândalos repetidos. Uma instituição maior e dispersa mostrou-se vulnerável a perturbações, distrações e riscos para a sua reputação. Em contrapartida, um grupo mais pequeno e focado permite uma ação rápida e decisiva em assuntos sensíveis, seja para salvaguardar Catherine, gerir conflitos internos ou lidar com compromissos públicos de grande importância. Cada delegação, nomeação e canal de acesso é agora uma salvaguarda calculada para garantir a estabilidade e proteger o futuro da coroa. Do ponto de vista do público, grande parte desta mudança é subtil. As aparências permanecem cerimoniais, impecáveis e familiares. Mas, por detrás dos muros do palácio, está a surgir uma nova hierarquia, com Guilherme no centro, posicionando cuidadosamente os seus aliados mais fiáveis em funções de autoridade, responsabilidade e discrição. Esta monarquia mais enxuta e estratégica foi concebida para sobreviver às pressões, evoluir com os tempos e operar com precisão. Uma coroa reinventada para as exigências de hoje e de amanhã. As ações de William, incluindo a firmeza com que lidou com o futuro de Meghan na realeza, são os primeiros sinais visíveis desta transformação. Um esforço ousado e calculado para proteger, modernizar e preservar a monarquia para as gerações futuras. Então, o que pensa da ação decisiva de William? Conseguirá Meghan recuperar desta separação definitiva? Gostaríamos muito de saber a sua opinião nos comentários abaixo. Não se esqueça de gostar e subscrever.